Olá, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por sua companhia. A TV Mirante começa agora o debate com os candidatos a prefeito de São Luís. Aqui com a gente estão Duarte Júnior, do Republicanos, Eduardo Braide, do Podemos. A ordem dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio. A TV Mirante agradece a presença dos dois e esclarece que estamos cumprindo todos os protocolos sanitários por causa, claro, da pandemia. Os candidatos e os assessores que estão aqui presentes na emissora fizeram o teste hoje e deram negativo para a Covid-19. Vamos agora às regras do debate. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro são de temas livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, 1 minuto para réplica e 45 segundos para tréplica. Em cada bloco, cada candidato fará 2 perguntas e responderá a outras 2. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Agora que todos já conhecem as regras, vamos começar o debate. Fizemos o sorteio agora há pouco e quem começa perguntando é o candidato Eduardo Braide. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta sobre o tema que quiser. Candidato Duarte Júnior, 1 minuto e meio para responder. Candidato Eduardo Braide, por gentileza. Boa noite a você que nos assiste, boa noite, candidato Duarte Júnior. Eu quero falar sobre educação, um tema muito importante, nós vivemos no meio da pandemia agora e no ano que vem eu vou começar a colocar para funcionar bem o que já existe. Ajeitar as nossas escolas, colocar água no banheiro, reformar os telhados, mas acima de tudo apoiar e valorizar os nossos profissionais da educação, para que as aulas possam voltar com segurança. Queria saber do candidato qual é a proposta dele para essa área tão importante que é a educação. Candidato Duarte, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui debatendo o futuro da nossa cidade com todos vocês. Boa noite ao candidato Braide, boa noite a todos que fazem parte aqui da equipe técnica. Sobre educação, quero destacar que eu sou professor. Professor vota em professor. Professor entende a importância da educação. Impossível falar de educação, implementar políticas públicas de educação sem ouvir os nossos professores, sem ouvir pais, mães de alunos, responsáveis, os alunos. Vamos fazer o que nós fizemos durante toda a nossa vida. Como deputado, garantir recursos para pós-graduação de 800 professores da rede pública municipal em São Luís. Como prefeito, vamos garantir a reestruturação de todas as escolas. Infelizmente, de acordo com dados do INEP, 39% das escolas públicas municipais não têm sequer saneamento básico. 24% não tem água encanada. É enfrentando esses problemas que nós vamos avançar no IDEB, que nós vamos avançar na qualidade da educação na nossa cidade. E sobre a retomada das aulas, nós vamos garantir, em diálogo com pais, mães responsáveis, pais de alunos, professores, garantir que haja uma retomada pelo formato híbrido. Aulas telepresenciais e aulas presenciais. É possível fazer ouvindo, respeitando as condições sanitárias e, sobretudo, em parceria com a iniciativa privada. A Claro venceu um leilão da Anatel e ela é responsável também por garantir internet. E sem qualquer custo, vamos garantir nas nossas escolas públicas em São Luís. Candidato Eduardo Braide, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu tenho a honra de ter como minha companheira de chapa, minha vice, a professora Esmênia, a quem eu mando um grande abraço, que está se recuperando aí do novo coronavírus. Receba os nossos pensamentos, as nossas orações, Esmênia. Em relação a essa situação da educação, é preciso dizer como a gente vai fazer. Eu ajudei como deputado federal a aprovar o novo Fundeb. E nós mais do que dobramos os recursos do governo federal. A partir do ano que vem, a complementação do governo federal vai passar de 10% para 12,5%. E São Luís tem direito a receber de créditos do Fundef, que é um valor que deixou de ser repassado durante os últimos anos, 780 milhões de reais. É com esse dinheiro que nós vamos fazer uma grande revolução. Reformar todas as escolas municipais de São Luís. Construir creches em tempo integral, mas colocar para funcionar bem aquilo que já existe. Precisamos valorizar também os nossos profissionais de educação. Você que é professor, você que é professora, que há 4 anos não tem nenhum reajuste, nós vamos começar a melhorar e dar um reconhecimento para você melhor e todos os profissionais da educação. Seu tempo, candidato. Candidato Duarte, 45 segundos para a sua tréplica. As pessoas não aguentam mais promessas, palavras ao vento. As pessoas querem ações concretas. Ações concretas como eu fiz como deputado, destinando recursos e garantindo resultados. Como prefeito, nós vamos enfrentar problemas estruturantes.
garantindo o programa Escola Digna Municipal. Não vamos fazer uma gestão de oposição, as pessoas não aguentam mais brigas políticas. Vamos fazer parceria com o governo Flávio Dino, com a Secretaria de Educação do Estado, alinhada com a Secretaria de Educação do município, avançar nos índices educacionais da nossa cidade e buscar recursos federais, sim. Onde tiver recurso, o prefeito Duarte estará presente para trazer para a nossa cidade. Para garantir direitos é preciso de dinheiro e nós vamos buscar recursos federais, estaduais e avançar nos índices educacionais na nossa cidade. O candidato Duarte Júnior pode perguntar agora, 30 segundos, candidato. Um dos principais problemas na nossa cidade é o transporte público. Consumidores sofrem todos os dias saindo das suas casas para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para ir para o colégio, porque o transporte não tem qualidade. Eu ouvi a proposta do deputado Braide de construir mais terminais em áreas da cidade que funcionam pontos finais de ônibus. Não ficou claro essa proposta. Nós precisamos enfrentar esse problema e garantir um avanço na qualidade do transporte público da nossa cidade. Gostaria que o deputado, candidato, explicasse um pouco mais essa proposta para o povo de São Luís. 1 minuto para a resposta, candidato. Minuto e meio, desculpe. Primeiro dizer que essa é uma proposta que não é minha, eu recebi da população. Recebi da população da região da área Itaquibacanga, da Cidade Olímpica e da Vila Luizão. E a ideia não é construir os terminais igual, como já existe hoje, que sofrem até a possibilidade de intervenção. São terminais modernos, que vão servir espaços de conforto e segurança para você ter a certeza que vai ter um espaço garantido, que vai ter um transporte de qualidade. Mas a grande situação dos nossos ônibus é a velocidade com que os ônibus rodam, que é muito baixa, 8 km por hora em média. Levando em consideração o trânsito, o tráfego, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, as interbairros. Nós vamos ligar os bairros de São Luís, que às vezes com a construção de uma ponte, fazer a pavimentação de uma rua, você consegue fazer com que carros e motos se desloquem entre os bairros, liberando as principais ruas e avenidas para corredores dos ônibus. Uma outra coisa que nós vamos fazer sem gastar um centavo, vamos pegar os ônibus articulados. São Luís tem 20 ônibus articulados e eles vão passar a funcionar como ônibus expressos. Irão de terminal para terminal sem paradas, para que você chegue mais rápido em casa. E nós vamos aumentar também o tempo do bilhete único, na ida e na volta, para que você tenha a liberdade de andar de forma mais tranquila para o seu trajeto, tanto na ida como na volta. E o final, o que é realmente um absurdo, acabar com essa história de zerar o crédito no cartão de passagem. O crédito é seu, se você pagou, ele vai ficar para o ano que vem, não vai mais acabar no final do ano, você tem minha palavra. Candidato Duarte, 1 minuto para a sua réplica. Essa é a grande diferença de conhecer o transporte público através de relatórios e planilhas no Excel. Eu fui usuário do transporte público, eu usei o transporte público. Eu conheço, por exemplo, a linha BR-135 e sei que os consumidores, mesmo durante a pandemia, se aglomeram em um ônibus de péssima qualidade. Nós vamos renovar a frota de ônibus de São Luís, dando continuidade ao trabalho que eu fiz no PROCON, onde aprendemos todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação. Nós sabemos como fazer e temos coragem para fazer. Vamos aumentar o número de faixas exclusivas para ônibus, para aumentar a velocidade do transporte público em nossa cidade. Aqui em São Luís tem pouco mais de 7 km, enquanto Fortaleza tem mais de 111 km de faixas exclusivas para ônibus. Os terminais, sem qualquer custo, em parceria com a iniciativa privada, vamos transformar em shoppings de serviço. É importante conhecer e acompanhar de perto, não de ouvir dizer, não de ouvir falar. Isso faz toda a diferença na tomada de decisão. E pode botar fé, nós vamos também construir ciclofaixas, ciclovias em todas as regiões da cidade para garantir mais qualidade ao transporte. Candidato Braide, 45 segundos. São Luís tem uma frota de 950 ônibus, que durante a pandemia foi reduzida a aproximadamente 620 ônibus. O problema não é só a quantidade de ônibus, mas melhorar a possibilidade dos ônibus circularem de forma mais rápida na cidade. Foi exatamente por isso que eu reforço aqui o compromisso de construir as interbairros, para que a ligação entre os bairros faça com que sejam liberadas as principais ruas e avenidas para o transporte coletivo. Outra coisa fundamental, eu vou garantir a segurança no transporte coletivo. Eu tenho um compromisso de colocar a guarda municipal nos terminais de integração. Você que me assiste e que anda de ônibus sabe a importância e a necessidade de ter uma boa segurança no ônibus e nos terminais. E é isso que nós vamos fazer, valorizando e aumentando o efetivo da Guarda Municipal a partir do ano que vem. Mais uma vez, o candidato Eduardo Braide, que abriu o bloco, pode fazer perguntas sobre tema livre. 30 segundos, candidato, por gentileza. Uma das áreas mais importantes da nossa cidade é a zona rural. Há uma tentativa de alteração do plano diretor que quer retirar 42% da nossa zona rural e eu sou contra. Eu assumi o compromisso
de implantar uma subprefeitura na zona rural, para que a nossa zona rural, você que é da zona rural que nos assiste, saiba que vai ter atenção o ano inteiro. É a prefeitura que estará presente durante os 4 anos na nossa zona rural. Qual é a sua proposta para a nossa zona rural, candidato? 1 minuto e meio, candidato Duarte. Ao caminhar pela nossa cidade, pelas ruas da nossa cidade, eu percebo que as pessoas têm perdido a fé, a esperança na política e nos políticos. Porque chega a época de eleição, os políticos, a grande parte deles, prometem, mas depois que ganham, somem e não cumprem. Mais do que apresentar compromissos, nós precisamos mostrar o que nós fizemos. Eu fui responsável pela reforma do terminal de integração do Distrito Industrial. Eu fui responsável pela destinação de recursos para a festa da Jussara. Um abraço a todos os meus amigos e minhas amigas do Maracanã. Eu fui responsável por destinar recurso para a criação da Defensoria Pública na zona rural. Colocar internet grátis no terminal de integração, colocar emissão de documentos gratuitos do Viva dentro do terminal. E na prefeitura nós vamos fazer muito mais. Nós vamos fazer com que a zona rural seja vista, seja lembrada, garantindo segurança, garantindo infraestrutura, garantindo iluminação pública, garantindo direitos, para que aquelas pessoas que geralmente são vistas em época de eleição sejam lembradas durante toda a gestão. Meu compromisso não é por uma eleição, meu compromisso é para honrar uma geração que precisa ver que a política pode ser diferente. A zona rural será prioridade. Vamos criar o plano de aquisição de alimentos, incentivando a agricultura familiar, complementando o plano de aquisição de alimentos federal, fazendo que a produção rural possa ser escoada, com a criação de feiras em todas as regiões da cidade, garantindo estrutura, kit de irrigação, caminhão, trator, para que o produtor rural possa ter condições de produzir mais, receber mais recursos por isso e ter uma vida mais digna. Candidato Braide, o senhor tem 1 minuto. Um bom prefeito tem que ter a capacidade de saber buscar recursos onde eles estão. E esse ano, como deputado federal, eu já consegui indicar e trazer recursos para São Luís para implantar a internet em 20 escolas da zona rural. Nos próximos dias devem estar sendo instaladas. Consegui também recursos que já foram empenhados e serão pagos nos próximos dias para a compra de 13 novos ônibus escolares. 11 desses ônibus serão para a nossa zona rural. Mas a dona Maria, que me pediu lá na Estiva, eu quero assumir um compromisso. Nós vamos reabrir a maternidade na Zirassub. A UPA da zona rural, que fica ao lado do terminal da integração, precisa funcionar de verdade. É isso que nós vamos fazer, colocar para funcionar de verdade. Com medicamentos, com médicos, para que não tenha necessidade de você sair de lá e ter um atendimento num socorrão ou em uma unidade mista. A unidade básica de saúde da Vila Nova República. Mas, acima de tudo, você que é da Ribeira, Amendoeira, Morada do Sol e Santo Antônio, tem o meu compromisso. Vou construir as escolas, fazer os postos de saúde e as creches que vocês tanto sonham. Duarte, 45 segundos. Promessas. Propostas para o futuro. Ações concretas, 0. Vocês têm 2 alternativas nesse segundo turno. Acreditar em quem teve a oportunidade de garantir água na zona rural, saneamento básico na zona rural e não passou de promessas e palavras, ou apostar em quem fez uma gestão séria, comprometida com aqueles que mais precisam, em quem lutou para baixar o valor do arroz, em quem lutou e garantiu a redução do valor do combustível, em quem fez uma gestão séria no PROCON, em quem garantiu emissão de documentos nos bairros mais distantes e, claro, também na zona rural. Há 2 histórias completamente diferentes. Eu peço a vocês apenas uma oportunidade de fazer mais, muito mais do que eu já fiz por onde eu passei na Prefeitura de São Luís. O candidato Duarte Júnior pode fazer uma nova pergunta sobre tema que desejar para o candidato Eduardo Braide. O senhor tem 30 segundos, candidato. Nesse momento, mais do que analisar as propostas, as ideias, o currículo dos candidatos, é importante avaliar o caráter dos candidatos. O Braide passou a campanha toda mentindo, falando que não é investigado pela Polícia Federal, que não é investigado pelo Ministério Público Federal, e foi noticiado hoje, na Folha de São Paulo, que o julgamento dele já tem data e hora marcada. É no dia 9 de dezembro, daqui a 2 semanas. Vai ser julgado pelo desembargador Olindo Menezes. Braide, a justiça está mentindo? Candidato, só tem 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Duarte Júnior não se cansa de mentir. Primeiro disse que eu era investigado pela Polícia Federal, apresentei a certidão negativa, aí ele largou de mão. Depois ele disse que eu era investigado pelo Ministério Público Federal, apresentei a certidão negativa, ele também largou de mão. Agora, há 2 dias da eleição, vem com um tal de julgamento. Mas já que é para mostrar a verdade, ele fala que ouviu dizer isso em um jornal de São Paulo. Eu vou provar. O candidato Duarte Júnior é processado pelo Ministério Público Eleitoral.
por corrupção durante a eleição, por ter usado o PROCON para se eleger deputado estadual. E para provar que isso é verdade, eu vou pedir que a minha assessoria publique nas minhas redes sociais o processo que o Ministério Público pede, a cassação dele, que pode ter o mandato de deputado estadual cassado a qualquer momento e pode ficar inelegível. Também é o outro pedido que é feito. E detalhe, o processo já está em Brasília. Portanto, Duarte, se tem um julgamento que você deve se preocupar, é com o seu, porque o seu mandato está na corda bamba. Mas já que eu vim falar de proposta aqui, você não me fez nenhuma pergunta, eu queria perguntar a você sobre a situação da nossa saúde. Não é o seu momento ainda de pergunta, por gentileza, candidato. Bom, eu vim para falar de propostas, já que não fala de propostas, então eu vou falar. Quero assumir o compromisso com você para a gente implantar ciclovias e ciclofaixas. E mais do que isso, fazer a requalificação das nossas calçadas, para que as nossas pessoas com deficiência tenham o direito de andar, porque quando se fala em trânsito é fundamental falar em pessoa com deficiência. Duarte Júnior, 1 minuto para a sua réplica. Braide continua mentindo. Braide, deixa de ser migueloso. Eu vou publicar agora nas minhas redes sociais o extrato do processo, a folha do processo, que você vai ser julgado. Publique agora nas minhas redes sociais a prova de que o seu julgamento é dia 9 de dezembro, daqui a 2 semanas. São Luís não pode ter um prefeito que pode ser preso. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele responde a esse processo? Por desviar recurso de merenda escolar de crianças inocentes, de escolas públicas municipais de Anajatuba. Eu não vou permitir que as crianças em São Luís sofram desse mesmo mal. São Luís não merece mais isso. São Luís merece um prefeito ficha limpa. Ao processo que ele se refere, já foi julgado e eu fui inocentado. A prova de que eu cumpro as leis e luto pelas leis. Agora, Braide, quem não responde é você. Vai mentir que o seu julgamento não é dia 9 de dezembro, que você não responde um processo, que o Fabiano Bezerra, seu assessor na Assembleia, foi preso e saiu no Fantástico? Tempo. Candidato, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Realmente eu esperava que pelo adiantar da hora e por ser o último debate, o candidato Duarte Júnior não ia baixar o nível. A gente ia falar aqui de coisas importantes, como saúde, educação, mas vocês já viram que ele não quer discutir proposta, né? Então, se é para falar a verdade, vamos falar. O candidato Duarte Júnior vai ser julgado sim em Brasília e a qualquer momento pode perder o seu mandato. E quem diz isso é o Ministério Público Eleitoral. Quem tem problemas com a Polícia Federal são os assessores dele. E tem um inquérito lá, porque fizeram uma série de perfis para atacar os outros. Quer dizer, isso é a cara dele, atacar os outros nas redes sociais. Então eu quero dizer a você, eu sou ficha limpa, eu não sou investigado. A minha vida é limpa, eu tenho 15 anos de vida pública, nunca respondi um processo. Suja é a campanha dele. Encerramos a primeira rodada do debate com os candidatos a prefeito de São Luís, neste segundo turno. Vamos